Graça e paz, muito boa noite, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos neste culto maravilhoso, adorando o nome do Senhor, reconhecendo que sem Ele nada podemos fazer, que sem Ele nada somos. E já glorificamos a Deus porque você pôde, junto com o Ministério de Louvor da IBAN Maripá, adorar o nome do Senhor. Vamos juntos, sim, estar orando, buscando a presença do nosso Deus, sabendo que Ele mesmo está cuidando de nós, Ele mesmo está agora agindo em nossa vida. Então agora eu quero lhe dar um tempo para você retomar a transmissão e poder agora acompanhar este culto maravilhoso que estamos prestando ao nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Quero também agradecer por todo o envolvimento da nossa família IBAN nos 30 dias de oração. Esses dias têm sido maravilhosos. Sim, o consolo de Deus tem sido real, tem sido verdadeiro, tem sido muito sensível, alcançando a nossa vida. E a gente fica percebendo que Deus nos dá uma grande oportunidade, queridos, uma grande oportunidade de experimentar o seu cuidado, de experimentar, sim, a sua bênção em nossa própria casa. Muitas vezes estamos na agitação do dia a dia e até, muitas vezes, estamos numa agitação na igreja, no ativismo terrível, fazendo e acontecendo, mas deixando de lado a essência de ser discípulo, a essência de viver para Deus num relacionamento real com Ele. Então, esta oportunidade que agora nós temos de poder estar reunidos como família, e agora num culto como este, por exemplo, estar podendo ter em nossa sala, em nosso quarto, dentro da nossa casa mesmo, a presença de Deus visitando com seu Espírito, tocando a nossa vida com graça, com autoridade. Ó Deus, ouça o clamor da tua igreja. Ó Deus, ouça o sentimento da tua igreja. Nós te buscamos nesta hora, Pai, desejosos de que agora nada possa impedir a nossa comunhão com o Senhor. Ó Deus, que nada venha atrapalhar o nosso coração de receber da parte do Senhor toda orientação, todo conforto, toda cura. Pai, visita agora cada lar dos teus servos. Visita, Senhor Deus, cada família agora que busca a tua presença. Meu Pai, em nome de Jesus, nós precisamos sim, Deus, experimentar o consolo e a manifestação do Teu Espírito, acalmando o nosso coração e nos ajudando a viver para o Senhor. Ó Deus, aceita agora, Senhor, a adoração da Tua igreja, aceita o louvor que Te prestamos, a consagração dos nossos bens, das nossas vidas. Sim, Pai, aceita o sentimento profundo do nosso coração de querer Te adorar e Te servir. Esta é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você é muito bem-vindo mesmo. Nós estamos hoje experimentando a nossa transmissão pela primeira vez no YouTube. Mas pelo que me consta aqui, já estamos nesta primeira transmissão sem som no YouTube, somente a projeção de imagens. Mas já em breve estaremos resolvendo todos estes problemas e nós agradecemos você que conseguiu uma pessoa para se inscrever no nosso canal. É interessante que iniciamos o projeto para alcançar 1000 inscritos e muitos se envolveram de verdade. E é importante que você que nos acompanha agora pelo YouTube, clique aí no inscrever-se.
Depois de inscrever-se, você precisa acionar o sininho para toda vez que a nossa transmissão entre no ar, você seja avisado para poder acompanhar e experimentar estes momentos de adoração e de louvor. Então, nós queremos agradecer porque você já está participando do nosso canal, mas ainda não alcançamos 1000 inscritos. Então, nossa campanha continua. Vamos aí mobilizar amigos, parentes, para que se inscrevam. Eu estou também, esta semana, iniciando uma campanha para ajudar pastores amigos que precisam também fazer a transmissão de suas igrejas e estão começando agora, precisam também de inscritos. Então, depois na descrição nós estaremos colocando estes caminhos, estes links, para que você também se inscreva nos canais dos nossos pastores amigos e igrejas, para que também tenham esta maravilhosa oportunidade de transmitir a mensagem do Senhor. No domingo passado, nosso culto alcançou mais de 120 famílias na transmissão ao vivo. Foi maravilhoso. Hoje nós já estamos com 72 famílias online assistindo o nosso culto. É preciso que você agora compartilhe. Sim, lá embaixo ali você tem curtir, escrever alguma coisa e tem também como compartilhar. Compartilhe agora esta transmissão na sua página ou no seu Facebook, para que amigos também possam acompanhar. Pode também fazer aquele momento de transmissão, de retransmissão, e aí isso vai fazendo com que pessoas e mais pessoas sejam alcançadas. Isto é uma providência divina para a nossa igrejinha do coração. Estamos hoje unidos como igrejinha para adorar e servir ao Senhor. E eu, durante a semana, lancei uma pergunta muito inquietante. Essa pergunta é: coronavírus tem cura? Nós vamos iniciar a mensagem desta noite buscando responder esta pergunta. Coronavírus tem cura? Uma das causas do pânico que tomou a humanidade nestes últimos dias, sem dúvida alguma, foi a ênfase dos noticiários nas mortes da Covid-19, provocadas pela Covid-19, mais conhecido como coronavírus. Dados atualizados de hoje, amados, diz que em nosso país já são 136 mortes, mais de 10.000 mortes na Itália, mais de 5.000 mortes na Espanha, mais de 3.000 mortes na China e mais de 2.000 mortes na França, e por aí vai. Os números são alarmantes e muitas vezes a imprensa sensacionalista tem focado nisto, em anunciar o caos da humanidade. E a verdade é que tudo parece um filme de terror. E eu diria que verdadeiramente é um filme de terror. Por esta razão, faço coro ao nosso ministro da Saúde, Mandetta, Luiz Henrique Mandetta. Ele é um médico profissional da saúde que com maestria tem conduzido os trabalhos de enfrentamento desta pandemia, provocada, e eu creio nisto, por uma arma biológica que quer, na verdade, alcançar outros interesses, como resultado de um caos econômico mundial. E sem dúvida alguma, queridos, precisamos entender o que o nosso ministro conclamou os brasileiros neste fim de semana. Desligue sua TV, desligue a sua televisão, não ouça mais notícias, deleta tudo do seu celular
que lhe traz desespero. Por que isso, pastor? Eu quero te explicar por quê. Primeiro, você já sabe o que tem ou não que fazer. A sua parte, hoje as igrejas estão em transmissão online. É interessante que muitos procuraram buscar conhecimento e fazer com que a igreja estivesse aberta. Os templos fechados, mas a igreja aberta, com o coração para ouvir Deus, para adorar a Deus, para se relacionar com Deus através da comunhão, da coinonia. E isto nos chama atenção, porque já sabemos tudo o que precisamos fazer. Nós sabemos das medidas que precisamos tomar para evitar o contágio. Nós já sabemos que precisamos estar em isolamento social, evitar contaminar os nossos idosos. Sim, nós sabemos que precisamos nos sacrificar neste primeiro momento. Já sabemos disso, ninguém precisa mais falar para a gente. Em segundo lugar, o isolamento social necessário não durará eternamente. Nós precisamos nos preparar agora para já em poucos dias voltar às nossas atividades. É bem verdade, eu como um profissional da saúde não parei até agora, pelo contrário. Os profissionais da saúde têm se sacrificado, têm diuturnamente apresentado suas vidas para combater, para tratar e para curar os infectados. É bem verdade que também, em terceiro lugar, breve, já teremos a solução científica, já teremos a solução medicamentosa para o problema. Queridos, você vai estar perguntando, pastor, o coronavírus terá cura? Sim, amados, já tem cura. Isto mesmo, eu afirmo isto para você hoje, o coronavírus já tem cura. Estamos como família IBAN e amigos e irmãos agregados em 30 dias de oração. Sim, 30 dias de oração com a família IBAN. Você tem participado? Sempre às 21 horas temos um momento de reflexão bíblica, oração e adoração a um Deus que responde oração. Sim, amados, e uma das reflexões durante a semana se baseou num texto maravilhoso de 2 Crônicas 7:14. Lemos a partir do versículo 12 e chegamos no clímax desta revelação divina ao nosso coração, quando a palavra de Deus nos diz, pode ir lá abrir sua Bíblia, se você ainda não marcou, marque na sua Bíblia este versículo, 2 Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo 7, versículo 14. É o Deus de Israel, Yahvé, o Deus que é santo, 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 falando com Salomão, que nós conhecemos, e respondendo a sua oração, ele disse então para Salomão, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face. Entenda isso, por favor, aquiete o seu coração agora. Aquiete, acalme o seu coração. Eu sei que o inimigo está tentando de todas as formas, porque você não está num ambiente religioso, não é, num templo, e muitas vezes a gente fica agitado, os movimentos dentro de casa. Eu quero que você agora aquiete o seu coração, por favor, para ouvir esta mensagem. A palavra de Deus nos fala, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, sim, buscar o meu rosto, a minha presença,
e se converter e se arrepender dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Outra versão, porque no original permite isso, diz, curarei a sua terra. Queridos, 4 condições para receber a cura que Deus já tem para nós. Deus já tem para você. Talvez você tenha alguém na sua família já hospitalizado, porque muitas pessoas estão acompanhando esta transmissão já na Europa, Portugal, Itália, França. Muitas pessoas estão nos acompanhando, provavelmente em 4 continentes agora. E tenha já algum familiar vitimado pela Covid-19, está super atemorizado de perder um ente querido. Querido, querida, em nome de Jesus, ouça o que o profeta de Deus diz ao seu coração. Deus tem a cura para a humanidade. Deus tem a cura para a nossa vida. Deus tem a cura para o pior de todos os vírus que nos acomete, que é o pecado. Deus tem a cura e nós precisamos hoje acordar e ouvir a voz do Senhor. Estas 4 condições terapêuticas para recebermos a cura. Primeiro, humilhar-se. Segundo, orar. Terceiro, buscar de verdade o Deus que está desejoso em se relacionar conosco. E por último, arrepender-se. Arrepender-se. E eu gostaria de me ater brevemente nesta expressão, nesta ação introspectiva. Arrepender-se. Esta palavra nos remete a um texto maravilhoso que eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3. Abra comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículos 19 e 20 por hora. Saímos do Antigo, vamos passar para o Novo Testamento. No finalzinho do Novo Testamento, Apocalipse, capítulo 3, versículos 19 e 20. O Senhor Jesus nos fala assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, cuidadoso, zeloso, atencioso para o que eu estou lhe falando e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Palavras lindas do Senhor Jesus à igreja de Laodiceia, que muitos acreditam ser a interpretação da igreja dos últimos dias, da igreja do fim. Mas é preciso a gente entender bem este bloco de revelação de Deus a nós, igreja de hoje. Igreja de verdadeiros discípulos que querem de verdade viver um novo tempo na presença de Deus. Mas antes de fazer uma análise deste ponto, desta revelação específica à Laodiceia, eu gostaria muito que você atentasse comigo para esta palavra, arrepender-se. Tem sua origem no grego metanoia, metanous. Meta significa além, que vai além, ou mudança.
nos pensamento, intelecto. Metanoia é ir além do pensamento ou mudar a forma de pensar. Sim, quando o Senhor Jesus está tratando desta condição para receber a cura, ele salienta agora no Novo Testamento o que revelou no Antigo Testamento. A necessidade de não só se humilhar, não só buscar, orar, mas também arrepender-se dos seus maus caminhos. Quando o Senhor Jesus agora trata com Laodiceia, ele está querendo de verdade mostrar que a igreja que é a igreja de hoje, assim como era a igreja do primeiro século, precisa mudar de mente, precisa considerar agora os seus conceitos, precisa rever os seus posicionamentos. Queridos, a repreensão e a correção é a forma de Deus nos disciplinar e nos mostrar o verdadeiro sentido das coisas espirituais para nós, da essência do relacionamento com Ele. Arrepender-se é mudar. E mudar por quê? Aí agora sim, vamos fazer uma análise do que hoje a igreja apresenta. Quais são as características da igreja de hoje? Como eu lhe disse, esta Laodiceia, esta igreja da Ásia Menor, não era a única a ser repreendida, a ser corrigida. E as 7 igrejas da Ásia hoje nos revelam o sentimento de Deus, o sentimento do Senhor Jesus naquele primeiro momento da igreja, no primeiro século. E este sentimento não é diferente do sentimento que hoje ele tem em relação a nós. Vamos comigo? Vamos lá. Nós vamos fazer esta análise muito breve. Volte no capítulo 2. Por exemplo, uma característica da igreja de hoje, que era uma característica da igreja de Éfeso, a primeira igreja a ser orientada pelo Senhor Jesus. Salienta o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Mais uma vez, metanoia. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Hoje precisamos sim, como igreja, nos arrepender. Abandonamos o primeiro amor, isto de forma coletiva e muitas vezes de forma individual. Pastores, ministros de louvor, discipuladores, homens e mulheres que um dia foram apaixonados, vivendo no santíssimo lugar, adorando o Deus de toda a terra, e hoje apáticos, indiferentes, hoje descrentes. Oh, Deus, tenha misericórdia de nós, transforma o nosso coração e incendeia-nos com teu Espírito Santo. Precisa ser o nosso clamor, queridos. Nós precisamos sim dar uma meia volta e perceber onde caímos, onde desanimamos, onde foi uma decepção, foi alguém que falhou contigo ou você que não conseguiu acompanhar o mover do Espírito. Foi o que aconteceu? Então volte.
Volte à presença do Senhor e sirva ao Senhor com alegria. A segunda igreja, o Senhor Jesus diz: não temas as coisas que tens de sofrer, no versículo 10 do capítulo 2. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O 10, no conceito apocalíptico, é o número humano. Teremos angústias humanas, aflições, enfermidades humanas. Muitos me questionam: pastor, coronavírus já é a praga do Apocalipse? O coronavírus já é agora a sentença e o juízo de Deus para a humanidade? E eu respondo: ainda não. Ainda não. Este coronavírus é ação humana. Como eu disse no início da mensagem, algo saiu errado ou foi provocado e do laboratório alcançou vidas humanas e tem destruído a humanidade afora, causado caos na humanidade. Mas haverá o tempo, e breve este tempo virá. Breve virá, em que aqueles que se dizem discípulos de verdade serão colocados à prova, serão perseguidos, muitos serão colocados na prisão. E é interessante como as coisas aconteceram com o coronavírus. Muitos pastores agitados, querendo manter os seus cultos, alguns desejaram enfrentar as autoridades. Claro que cada um tem o seu posicionamento. No meu rebanho que o Senhor me deu a cuidar, eu preferi já desde o início, conhecedor da saúde e da necessidade dos cuidados profiláticos, a encerrar as aglomerações, os cultos públicos, para cuidar melhor, principalmente da nossa IBAN Sênior, dos nossos anciãos, que, claro, com o coração sempre desejam estar presentes aos cultos. Então encerramos. E outros quiseram até: não, vou brigar, vou fazer, vou acontecer. E eu orientei: gente, isto é só um ensaio. Vai haver sim um tempo em que a igreja será perseguida, muitos pastores serão presos, sim, muitos ministros serão mártires. Nós precisamos nos preparar, porque Deus está hoje separando e treinando uma igreja que vai precisar ser forte, corajosa, firme, estando desejosa de estar na presença do Senhor, mantendo o seu coração firme na esperança da glória. Mas nós vamos para a terceira igreja, Pérgamo. Esta igreja, o Senhor Jesus vai alertar, e eu volto a dizer, estas características e problemas enfrentados no primeiro século, hoje as igrejas ou a igreja de Jesus está enfrentando. E ele diz então: conheço o lugar em que habitas. Conheço o lugar em que habitas. Versículo 13 do capítulo 2. Está o trono. Onde está o trono de Satanás? E que conservas o meu nome, o Hashem, o nome do Eterno. Conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Queridos, o Senhor Jesus já tinha orientado seus discípulos que o mundo, o sistema mundial, jaz no maligno.
Você sabe o que significa isso? O sistema mundial ele é dominado. A economia mundial, a política mundial, ela é terrivelmente influenciada pelo maligno. Nós não podemos colocar a nossa esperança numa economia estável, numa política estável. Não podemos colocar a nossa esperança em homens e mulheres, líderes, governantes e líderes espirituais. Não podemos. Precisamos colocar a nossa esperança num único Deus, Todo-Poderoso, que tem a história da humanidade em suas mãos. E eu quero lhe dizer agora, tem a sua história, você que crê, tem a sua história nas suas mãos. Creia nisso. Confie no Senhor. Queridos, mas precisamos prosseguir e a quarta igreja, o Senhor então alerta. Tenho, porém, contra ti. Versículo de número 20, do mesmo capítulo 12. Tenho contra ti que toleras que essa mulher Jezabel, o espírito de Jezabel, de prostituição, que a si mesmo se declara, profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. É uma referência à rainha Jezabel, esposa de Acabe no Antigo Testamento, que possuía um demônio na sua vida, um espírito de prostituição, um espírito de sensualidade que contaminava a comunhão da igreja, que contaminava e contagiava negativamente o relacionamento com Deus. Hoje, vivemos o tempo em que este espírito, não mais apenas sobre uma mulher, mas também de homens e mulheres, que são tomados, orientados, influenciados por este espírito que traz a comunhão da igreja, que traz ao ambiente daqueles que querem de verdade buscar a Deus, a corrupção dos seus sentimentos, a corrupção dos seus relacionamentos, a infidelidade com os seus cônjuges, com os seus amigos, com os seus parentes e, acima de tudo, a infidelidade a Deus. Este espírito precisa ser repreendido e quando é repreendido, queridos, precisamos nos arrepender destes erros e nos voltarmos para a sinceridade, a liberdade, a fidelidade aos nossos relacionamentos e a Deus. Queridos, este é o tempo em que a igreja precisa acordar. Queridos, o Senhor está falando no versículo de número 29 deste mesmo capítulo, o último versículo, o Senhor Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça a voz do Espírito. Se renda a Ele. Arrepende-te dos teus pecados e se volte para Deus. Por favor, entenda que Deus está querendo nos falar. Entenda que Deus está querendo mudar o nosso sentimento. Pare de se preocupar com as coisas, com as pessoas.
Se preocupe contigo agora e se volte para Ele. Quinta igreja, igreja de Sardes. E no primeiro versículo do capítulo 3, o Senhor Jesus vai dizer assim: ao anjo, ao pastor da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 é perfeição. É o Espírito Santo que age, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o próprio Deus agindo em nós. E as 7 estrelas, que são as 7 igrejas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Estás morto. Ah, queridos, o Senhor Jesus não está falando isso para um ímpio que vive em impiedade. E a impiedade, no original, significa viver sem lei. Ele está falando estas palavras a uma igreja que está, sim, vivendo em iniquidade. Está morta. Está morta em seus delitos e pecados, não reconhecendo mais as regras, os mandamentos que vêm do Deus que quer de verdade nos proteger e nos livrar. E ele diz: olha, você pensa que está vivendo, mas não está. Você está morto, ou você está morta. Muitas vezes há um fervor na ortodoxia, que significa viver segundo a doutrina, mas está morto na fé, no fervor espiritual. Precisamos conjugar a ortodoxia com o fervor espiritual. Igreja que ora, igreja que luta contra as hostes do inferno, uma igreja que não se rende à apelação da geração de apóstatas que vivem longe de Deus. Esta igreja precisa sim voltar para a Bíblia, e eu hoje volto a dizer para você, volte a ler a sua Bíblia. Largue seu smartphone, resgate o seu livro, o livro de capa preta, e hoje tem tantos livros que é a Bíblia do Senhor, de capa marrom, de capa azul, capa rosa, mas no seu conteúdo é a palavra de Deus que nos transforma. Nós precisamos sim voltar à essência do relacionamento com Deus, buscando a sua face de verdade, nos arrependendo dos nossos maus caminhos, para que Ele venha curar. Ele venha curar. Nós vamos agora à 6ª e penúltima igreja, que traz uma característica das igrejas de hoje. E no versículo 10 do capítulo 3, o Senhor Jesus vai dizer: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Entenda esta palavra profética, querido. Volto a dizer, estamos ensaiando o que passaremos nos dias do fim. E é importante que você entenda e guarde isso no seu coração, que alguém guardará você. Entenda isso. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra.
Dias piores virão. Pastor, não volte a ser aquele pastor que alguns ficam dizendo que é o pastor do caos. Não, queridos. Eu estou alertando a igreja a viver em sinceridade e preparada para os dias do fim. Brevemente, o anti-Messias se apresentará. A igreja enfrentará calamidades, pandemias ainda mais intensas, terremotos, como o Senhor Jesus profetizou, tsunamis, sim, invasão de água de continentes. Viveremos tempos de dores terríveis, mas sabendo que Ele, o Deus de toda a terra, nos guardará. Sabe por quê? Ele anuncia no versículo de número 11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Muitos pensam assim, a igreja de Filadélfia, que é a igreja do amor, era uma igrejinha pequenininha, igrejinha do coração. Ela praticamente não tem nenhuma repreensão. Ela quer viver na simplicidade, quer viver na integridade. Filadélfia era uma cidade pequena, a igreja era uma igreja pequena, estava conservando a fé no Senhor, na simplicidade do Senhor. Mas aqui, neste versículo de número 10, nós encontramos, no versículo 11, melhor dizendo, que o Senhor anuncia que breve virá. Anuncia que breve virá. E o comportamento da igreja precisará ser de conservar o que nós temos, que é a esperança, que é a fé, conservar um coração íntegro, conservar a simplicidade do Evangelho. Sim, para quê? Para que ninguém tome a nossa coroa, a coroa de glória que nós receberemos quando o Senhor Jesus voltar e nos levar para si mesmo. Por último, queridos, então chegamos na igreja de Laodiceia, que foi o versículo que nós lemos, versículos 19 e 20 do capítulo 3. Mas no versículo 17, o Senhor Jesus vai identificar que eles estavam dizendo assim: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. O Senhor Jesus vai dizer: olha, vocês estão dizendo, estamos bem, prósperos, somos uma igreja equilibrada, somos uma igreja que vive hoje na onda, na crista da onda, e então é moda ser crente. E o Senhor Jesus vai dizer: olha, tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado para te enriqueceres, versículo 18, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Esta igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia, apresentava uma configuração ímpar. Ela era um centro comercial, apresentava uma economia estável, a ponto de que no ano de número 60 depois de Cristo, depois de um terremoto, ela se negou a receber dinheiro de Roma para reconstruir os
seus muros, reconstruir a cidade. Era uma igreja economicamente estável. Era também um centro de tecelagem, ou seja, de um comércio de ponta naquela época, do primeiro século. E era também um centro de medicina, com uma medicina avançada. E nisto, aquele povo se sentia soberbo, se sentia autossuficiente. Sim, nós temos tudo, nós não precisamos de nada. Então Deus vai mostrar àquele povo, em especial àquela igreja, que ela havia cometido um grande erro. Tinha permitido que a riqueza, os interesses pessoais dominassem seu coração. E pior, colocado Jesus do lado de fora. Aquela igreja de Laodiceia vivia uma religiosidade linda, um ministério de louvor, uma orquestra. Posso imaginar uma transmissão de alta qualidade. Ah, queridos, mas Jesus, que era para ser o adorado dentro daquela igreja, estava do lado de fora das portas. Por isso o Senhor Jesus diz para eles: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Volta ao cuidado anterior, quando recebeste a mensagem da graça. Sim, o evangelho do reino que transforma vidas. Volta lá aquele zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta. O Senhor Jesus está falando: eis que eu estou do lado de fora, eu estou batendo. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Sim, eu que estou do lado de fora, eu vou entrar neste ambiente de adoração que é a nossa casa, é o nosso coração. Eu vou entrar e vou me relacionar. O que passou, eu vou perdoar. Basta que você se arrependa. Basta que você se arrependa. E quando o Senhor Jesus conclui estas palavras a estas igrejas, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo, versículo 21 do capítulo 3. Sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, sim, coronavírus tem cura. A nossa calamidade tem cura. O nosso pecado tem cura. Eu recebi durante esta semana um artigo de 2 pesquisadores da Itália, e eles diziam que, no seu artigo, que havia algo que se juntava no tratamento do coronavírus, que estava trazendo grandes resultados. A falta de uma vitamina, conhecida como vitamina D, que é produzida ao estarmos expostos ao que Deus criou, o sol, vai ajudar o nosso organismo a ter uma força para combater, uma força para lutar contra o vírus. Queridos, Deus tem providenciado e irá providenciar. Nós já estamos em curso a conclusão dos trabalhos com a avaliação da medicação cloroquina,
Uma medicação que logo no início de 2000 aplicávamos, e eu em particular apliquei para tratar malária. E agora está havendo grandes respostas na terapêutica de pacientes graves, e é importante que a gente diga isso: não compre cloroquina ou hidroxicloroquina nas farmácias. Este é um medicamento que precisa ser administrado num ambiente hospitalar. Então devolva se você comprou, ou entregue no hospital, porque o paciente grave, sendo hoje tratado com a cloroquina associada à azitromicina, está tendo respostas muito positivas. Uma cura, uma verdadeira cura desta virose, desta infecção. Amados, Deus está ouvindo a nossa oração. Eu lembro muito bem que um dos motivos da nossa oração durante a semana foi: Deus, faça com que tenhamos uma medicação de baixo custo. Sim, tenhamos em breve já vacina para prevenir a infecção. Ó Deus, nos ajude. E o Senhor está ouvindo o nosso clamor, está providenciando a resposta. Já o nosso povo brasileiro já está sendo tratado nos hospitais com esta medicação, quando assina o termo de cessão do uso para ser usado em si. Então já temos respostas, mas muito mais Deus quer manifestar a mim e a você. Deus quer sim mudar o modo da nossa vida, o jeito da gente encarar a vida. Sim, quer trazer novamente a esperança. Por isso eu disse: interrompa agora as suas... desligue a sua televisão, interrompa os seus acessos a informações das notícias. Sim, não propague fake news. Nós precisamos sim aquietar o nosso coração e perceber que Deus está vindo em resposta para nos ajudar e nos proteger no dia mau. Sim, coronavírus tem cura e nós experimentaremos já pela fé esta cura, posicionando o nosso coração diante de Deus com convicção de que mesmo no vale da sombra da morte, mesmo que algum de nós venha ser infectado, mesmo que algum de nós venha sofrer ou por algum outro problema de saúde venha ser hospitalizado, mesmo nestes dias de sofrimento, o Senhor estará conosco. Então aquiete o seu coração, calma, confie, coragem para trabalhar, coragem para unir a sua família e viver um novo tempo agora de relacionamento familiar e relacionamento com Deus, sabendo que o Senhor está sarando nossa nação, irá usar a nossa nação para sarar outras nações, porque cremos num Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Amém, amados? Amém, queridos? Dê um amém aí na sua descrição, nos seus comentários. Diga amém, eu creio. Vamos adorar ao Senhor? Eu gostaria de retomar uma canção que cantamos durante esta semana. Uma canção que é uma oração. Uma canção que faz com que venhamos como igreja saber que Deus ama a nossa nação, Deus ama a nossa vida, em especial ama a nossa família. Sim, nosso Deus vai sarar o nosso povo, como cremos e lemos na sua palavra. Então nós vamos juntos agora cantar. Eu peço que aí a sonoplastia, a Angelina está na sonoplastia, o Mateus uma folha aqui. Nós vamos adorar juntos ao Senhor. Eu gostaria que você cantasse junto comigo. Vamos juntos? Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Cante, cante, forte.
Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia, Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Sim, um dia, Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção. Sim, liberando o seu poder. Ele está liberando sobre nós o seu poder, creia nisso. Sobre ela a sua mão, derramando da sua unção.